Olá, meu nome é Pedro Vaz e esse é o canal Direito Sem Rodeios. Apesar do chapéu e apesar de eu gostar de rodeios, vamos deixar o rodeio para as arenas da PBR, para o rodeio de Barretos. Aqui nesse canal a ideia é seguir a lógica da expressão popular sem rodeios, que significa direto ao ponto, sem enrolação. Não vou falar bonitinho para parecer inteligentinho. A ideia é fazer com que você entenda os temas de direito que eu vou tratar aqui sem enrolação. A área do direito pela qual mais me interessa é o direito tributário. Por isso, vai ser o assunto desse primeiro vídeo. Eu faço MBA em gestão tributária porque eu já tenho uma graduação. Atualmente eu sou aluno de direito da USP, em São Paulo, e eu participo do CDT, que é o Centro de Estudo em Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. A pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: o que é tributo? E se você assistir esse vídeo até o final, eu prometo que você vai entender tanto o que é tributo no nosso Código Tributário Nacional, quanto o que é tributo de forma mais ampla. Até porque muito antes de existir o nosso Código Tributário Nacional brasileiro, o tributo já existia, porque o tributo ele é tão antigo quanto a história das primeiras civilizações que existiram. E como eu vou fazer? A gente vai passar por duas definições de dicionário do que é tributo, para entender o que é tributo de forma geral, né? E depois a gente vai para definição de tributo no Código Tributário Nacional. E aí essa definição do Código Tributário Nacional, que às vezes parece meio complexa, é uma bagunça de palavras, eu dividi ela em partes e eu vou explicar em partes para que no final desse vídeo você entenda bem essa definição, caso você precise, caso alguém te pergunte, caso você vá utilizar numa prova, ou caso você só esteja curioso para entender essa definição, mas também você vai entender de forma mais ampla, porque o direito ele vai muito além do sistema normativo brasileiro, certo? Então, a definição de tributo, ela vai para além até do nosso Código Tributário Nacional, por isso que a gente vai trabalhar dessa forma. Então, antes de mais nada, vamos para uma definição de tributo do dicionário. Eu vou colocar na tela para vocês, a gente vai começar com o dicio.com, que é um dicionário online, ele tem uma definição bem interessante. A definição aqui, significado de tributo, olha, valor que se deve ao Estado, ao poder público, aí, ponto e vírgula, taxa obrigatória paga pelos cidadãos ao Estado, imposto. Então ele já apresenta aqui o dicionário para a gente, o tributo como um sinônimo, um tipo de sinônimo de imposto e de taxa. Logo na sequência, o valor que o Estado impõe sobre produtos, serviços, bem, mais uma vez, taxa. Ação de homenagear. Esse não interessa tanto pra gente, mas a gente sabe que tem esse significado também. Quando você homenageia alguém, né, prestar tributo a alguém, é homenagear. E também tem um outro sentido aqui que é o que se é obrigado a fazer, conceder ou sofrer. Pagou tributo à tradição. Hoje em dia, o mais comum é falar pagou pedágio, né? A gente vê, por exemplo, na política, as pessoas dizerem tal indivíduo pagou pedágio ideológico. Ou seja, é como se ele tivesse pago um tributo, tem esse sentido também. Mas olhando aqui para os sinônimos, contribuição, imposto, taxa e homenagem. Vamos tirar essa parte da homenagem, que a gente sabe que existe, ou até do pedágio, né? E vamos colocar no sentido de contribuição, imposto e taxa. Veja, uma observação a se fazer que não está na definição que a gente vai estudar hoje. Mas dentro do nosso Código Tributário Nacional, o tributo não é exatamente um sinônimo de taxa e imposto. O tributo, ele é o gênero. Então vamos imaginar um diagrama de Venn, um círculo. E tudo que está dentro desse círculo é tributo. E aí, o gênero tributo, ele tem 5 espécies. Então, num diagrama de Venn, seriam as bolinhas ali dentro. Quais são as 5 espécies de tributo? Imposto, né, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Ou seja, o imposto, todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto. Toda taxa é um tributo, mas nem todo tributo é uma taxa e assim por diante. Isso dentro do nosso Código Tributário Nacional. É interessante ver que o dicionário ele vai ter uma definição mais parecida com o que uma pessoa comum tem. Por exemplo, quando um anarcocapitalista diz imposto é roubo, será que ele está querendo dizer que das 5 espécies tributárias o imposto é roubo, mas a taxa não é roubo? Na opinião dele, tá? A contribuição de melhoria, contribuição especial
e o empréstimo compulsório não é roubo? Não, ele está usando, nessa frase do anarcocapitalista, de imposto é roubo, ele está usando o imposto como sinônimo do que é o tributo no nosso sistema normativo, no nosso Código Tributário Nacional. Aí vamos para uma definição de um outro dicionário, o dicionário Priberan, né? Ele é um dicionário online também, eu vou colocar na tela, mas ele é disponível online, e olha só a definição de tributo desse dicionário. A definição é a seguinte, olha o que ele fala. Substantivo masculino, número 1. O que um Estado paga a outro em sinal de dependência. Veja, ele já começa com uma definição de tributo que historicamente faz sentido. Por exemplo, lá na antiguidade, quando um povo vencia outro, era comum aquele que tinha sido derrotado ser tributado por aquele que venceu. Os romanos, por exemplo, eles impunham tributos àqueles povos que eles dominavam, né? Então, essa definição, ela pode não fazer tanto sentido agora, né? Mas, assim, historicamente pode fazer sentido sem essa definição, que um Estado paga a outro em sinal de dependência, né? Como o exemplo que eu acabei de citar de Roma. Ele coloca também imposto, contribuição, mais ou menos como um sinônimo, parecido ali com a ideia do primeiro dicionário que a gente viu. Aí tem sentido figurado aqui, o número 3, o que se presta ou se rende por dever, que a gente já viu essa definição, é parecida. Homenagem também, que a gente viu, mas não interessa pra gente aqui agora. O que se é obrigado a sofrer. O que se é obrigado a sofrer. Então a gente viu essas duas definições do dicionário, a gente até fez umas reflexões aqui históricas e do senso comum do que é tributo. Tá? Aquilo que eu falei do anarcocapitalista, se você sair por aí e perguntar para qualquer pessoa o que é tributo, provavelmente essa pessoa, leiga em direito, vai dar uma resposta do que é tributo muito parecida com essas respostas aqui do dicionário. Mas vamos para a definição, para o conceito de tributo do nosso Código Tributário Nacional. O nosso Código Tributário Nacional, de 1966, do governo Castelo Branco, ele traz no seu artigo 3º, se você abrir online, se você colocar no Google CTN e abrir, logo de cara você vai ver a página ali e o artigo 3º já está ali embaixo. O artigo 3º diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. À primeira vista, isso aqui pode parecer uma bagunça, então eu dividi, tá, para poder explicar. Eu coloquei cada parte com uma cor diferente, vai aparecer para você na tela, e aí a gente vai passar por cada parte, tentando explicar da forma mais clara e objetiva possível para que você entenda. Porque mesmo que você decore, não quer dizer que você aprendeu. Se você aprender de fato o que é essa definição, o que o legislador quis demonstrar com esse conceito, mesmo que você não saiba ditar de cor, que você não decore, você vai entender a ideia. Isso é o que um jurista deve fazer, não é mesmo? Então vamos lá. Primeira parte, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Por que é uma prestação pecuniária compulsória? Porque é pecuniária, tem a ver com pecúnia, claro, e compulsória porque não é uma doação. Em alguns momentos históricos, por exemplo, na Grécia Antiga, o tributo podia ser sinal de moral, uma demonstração de virtude pública, você pagar um tributo. Hoje em dia não é assim. Aqui nessa definição do nosso Código Tributário Nacional, o tributo não pode ser uma doação, por exemplo. Ele é obrigatório. A partir do momento que aconteceu o fato gerador, né, que você deve, você tem que pagar. Tá? E aí vamos para essa segunda parte que está em verde, ó. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Até anotei um exemplo aqui para dar para vocês, que é o seguinte. Parece óbvio, qualquer pessoa sabe que você não pode estar devendo IPTU e chegar lá na prefeitura e falar assim, olha, eu tenho aqui umas galinhas que estão sobrando e eu vou dar elas como parte do pagamento. Não pode. Tem que ser em dinheiro, né, como diz aqui, em moeda, ou em cujo valor nela se possa exprimir. Mas por que isso é dito aqui? Porque em outros momentos históricos, por exemplo, no contexto do feudalismo na Idade Média, a relação do tributo era diferente. O senhor feudal e seu servo não necessariamente tinham essa relação em moeda. Existia a chamada corvéia e a talha. E o que era isso? A corvéia era quando o servo ele tinha que pagar tributo, mas de uma forma diferente. Ele tinha que pagar com seu trabalho.
Ele trabalhava na terra que tinha sido cedida para ele pelo senhor feudal, mas alguns dias da semana ele tinha que trabalhar na terra que era do senhor feudal. E aquele trabalho era um tipo de tributo, a corvéia, né? Para quem já estudou história para vestibular, estudou bastante a corvéia. Tinha também a talha, como eu acabei de falar. A talha era diferente. A terra do senhor feudal era o manso senhorial e a terra que era do servo era o manso servil. Ou seja, que era a terra que o manso servil era onde o servo poderia cultivar suas coisas. Mas na talha, que era o imposto da época, também não era pago em moeda, era parte da produção, ou seja, o servo ali no manso servil produzia trigo, uma parte daquele trigo que ele produzia ia para o senhor feudal como tributo. Por isso, hoje em dia faz sentido, parece óbvio que nessa parte aqui em verde, ó, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, mas nem sempre foi assim ao longo da história. Em diversos momentos da história, outras formas de pagamento eram aceitas, que não apenas a moeda. Vamos agora para a parte em amarelo, que não constitua sanção de ato ilícito. O que isso significa? Não pode ser multa. Por exemplo, quando você paga um tributo, você paga porque aconteceu um fato gerador. E esse fato gerador está dentro da legalidade. Você não violou nenhuma lei, não descumpriu nenhuma norma. Agora, quando você, por exemplo, trafega em alta velocidade com seu carro e toma uma multa, você infringiu uma lei de trânsito, certo? E aí a multa é uma punição. O tributo não pode ser punição. O governo não pode, de repente, falar assim, eu vou criar um tributo para quem tiver carro velho, para meio que punir quem tem carro velho. Não pode, isso é inconstitucional, isso vai contra a Constituição e contra o nosso Código Tributário Nacional, contra essa definição que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, o tributo não pode se assemelhar à multa. Se for punição, é multa. Tributo não pode punir ato ilícito, certo? Instituída em lei, a partezinha que está em cinza aqui. Ou seja, essa prestação pecuniária, ela tem que estar prevista em lei. Tem que passar por um trâmite. O Poder Legislativo tem que criar o tributo. O Poder Legislativo tem que criar o tributo. Não pode, por exemplo, o presidente fazer um decreto e criar um tributo. Ele não pode. Se for um tributo da União, um tributo federal, tem que passar pelas casas do Poder Legislativo, tem que ser aprovado, aí vai para a mão do presidente que sanciona e aí sim pode começar a ser cobrado esse tributo. Não pode ser criado tributo senão por lei, tá? Essa parte é até simples. Agora, essa parte que está em vermelho costuma causar uma confusão. Eu vou explicar ela um pouco melhor. Ó, e a prestação pecuniária cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso aqui? Parece uma bagunça, né? Quando a gente vê isso aqui de cara. Ou seja, cobrada mediante a atividade administrativa, a gente tem que lembrar de uma coisa. Muitos alunos que entram no curso de Direito, quando ouve direito administrativo, a gente pensa que é um direito ligado à administração de empresas, por causa da palavra administrativo. Mas é uma pegadinha, não é. Não é um direito Faria Limer, nada disso. O direito administrativo, ele é o direito que cuida da administração pública. Se você pensar dessa forma, fica um pouco mais fácil entender esse trecho. Então, cobrada mediante atividade administrativa. Essa atividade administrativa está falando da administração pública, ou seja, qualquer tributo, qualquer prestação pecuniária, tributo desse artigo 3º, ele tem que ser cobrado mediante uma atividade de administração pública, tá? E plenamente vinculada, mais uma vez, esse vinculada que ele está num sentido que é o seguinte, de oposto à discricionariedade. O que é discricionariedade? É quando o judiciário, por exemplo, no judiciário, discricionariedade é quando o juiz tem poder de escolher uma coisa ou outra. Não é bem definido na lei o que tem que ser feito naquela situação. Esse poder de escolha não cabe ao ente federativo na hora de cobrar tributo. Tem que estar claro. Ou seja, é plenamente vinculado. Por quê? O ente federativo está plenamente vinculado na hora de cobrar tributos, porque ele não pode escolher de quem ele cobra, de quem ele não cobra, ele não pode escolher não cobrar imposto de um determinado grupo ou de um amigo, ele tem que cobrar. Nessa hora de cobrar tributo, o ente federativo, ou seja, municípios, os estados e a União, eles são escravos da lei. O ente federativo tem que cumprir o que está na lei. Se o fato gerador aconteceu, o contribuinte é obrigado a pagar
e o Estado ou ente federativo é obrigado a cobrar. Ele não tem opção, certo? Então, quando lê esse trecho e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, parece complicado, mas se você lembrar que o direito administrativo é aquele que cuida da administração pública, e que vinculada aqui está no sentido oposto ao discricionariedade, ou seja, vinculada no sentido de não ter poder de escolha. Isso garante igualdade. Os contribuintes que cometerem os mesmos fatos geradores estarão sujeitos a pagar os mesmos impostos. Ou melhor, os mesmos tributos. Dessa forma, eu acho que eu expliquei claramente o que esse artigo 3º do CTN quer dizer com tributo, ou seja, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu espero que depois de ver esse vídeo não fique mais uma bagunça na sua cabeça quando você lê essa definição. E espero que você tenha entendido essa definição. Se você quiser decorar, tudo bem, decorar é até bom para o aprendizado, mas o importante é que você entenda. Tá? Então eu agradeço se você assistiu o vídeo até aqui. Por favor, me siga, clica no gostei e compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que gostaria de saber essa informação, alguém que também gosta de direito tributário que nem a gente aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.